Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sua audiência, pela sua, paciência e também pela sua companhia maravilhosa. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal da técnica, que sem vocês a gente não conseguiria estar aqui tendo essa conversa, mas oi, especialmente para vocês, ouvintes da Rádio Boa Nova, para vocês, telespectadores da TV Mundo Maior. É, como sempre, uma alegria, um prazer muito grande a gente poder desfrutar desses minutos juntos aqui, com essas nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus, acerca da doutrina dos Espíritos. Que a gente tenha minutos bacanas aqui nessa nossa conversa. Exatamente. E mando também um abraço, como tinha mandado um abraço para o pessoal da técnica lá, que estão nos bastidores trabalhando. Gratidão aí por estarem aí. Se você quiser assistir esse programa ou ouvir novamente, vá lá no YouTube, na busca do YouTube, coloque lá Portal Mundo Maior, e aí vai aparecer o logotipo, né, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica lá no símbolo e vai aparecer playlist. Clica no playlist e depois vai lá com o dedinho ou com o mouse e vai baixando até encontrar o Alvorada. Lá tem mais de 600 programas para você assistir, compartilhar, né? Estamos lá com o Edson em vários, né, programas e a gente, então, pode até estudar os temas como o tema de hoje, que é muito interessante, que nós intitulamos como monoideia, né? Que é aquela ideia fixa, né, Edson? Como é que é? Aquela ideia única, né? Ou um ponto de fixação, né, numa ideia. É isso aí, Nando. E aí, gente, para vocês entenderem, né, o que significa essa tal dessa monoideia, por definição, é um estado psicológico em que uma única ideia ou associação mental, né, um único pensamento, uma única ideia, coordena, prevalece e domina o psiquismo, a mente de uma pessoa. E aí, quando a gente fala de monoideia na doutrina espírita, não tem como a gente não lembrar dos ovoides, né? E para falar de ovoide, vamos falar de algumas coisas antes que são importantes. A gente sabe, né, que nem todos os ouvintes, nem todos os telespectadores necessariamente são espíritas, conhecem em mais profundidade a doutrina espírita. Então, para vocês entenderem, vamos recuperar alguns conceitos que são importantes. Nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Os encarnados, neste momento, estão usando um corpo de carne e osso. Os que a gente chama de desencarnados são aqueles espíritos que, neste momento, não estão usando um corpo de carne e osso. Nós não somos corpos, nós somos espíritos, usando ou não corpos materiais de carne e osso nesse momento. Aqueles que não estão usando um corpo de carne e osso, e todos nós espíritos, temos um outro corpo, que é o chamado corpo espiritual, perispírito. Tá claro, gente? Todos nós somos espíritos, todos nós usamos um corpo espiritual, chamado perispírito. Aqueles dentre nós que estão encarnados estão usando também, além do corpo espiritual, um corpo de carne e osso. Os que não estão encarnados só estão usando o corpo espiritual, não estão usando o corpo de carne e osso. Nós não somos corpos, nós usamos corpos. Assim como nós não somos a roupa que nós estamos usando. Nós estamos usando esta ou aquela, uma camisa, uma camiseta, uma calça. Vocês estão me enxergando aqui, vocês que estão pela televisão estão me vendo,
estão vendo que eu estou usando uma camisa. Beleza? Né? O Nando, aqueles que estão na TV, estão vendo que ele está usando uma camiseta. O Nando não é essa camiseta preta, eu não sou essa camisa cinza. Beleza? Nós somos espíritos usando estes corpos. Isso é importante ter muito claro, porque isso joga machismo, isso joga vários tipos de preconceito em relação a sexo, em relação a cor, em relação no ralo, né? Porque não faz sentido. Você não é homem ou mulher, você está homem ou você está mulher, né? Nós não somos pretos, brancos, amarelos. Nós estamos usando um corpo preto, um corpo branco, um corpo amarelo. Isso não determina quem nós somos, porque o que nós somos de verdade é espíritos imortais criados por Deus, tendo neste momento mais uma oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Beleza? Entendendo esse princípio fundamental, essa coisa da monoideia, né, de ficar o tempo todo com um único pensamento, o tempo todo, por exemplo, o que leva um espírito a perder a forma humana, que é o chamado ovoide? Por que ele chama ovoide? Porque ele perde a forma humana, não deixa de ser um espírito humano, mas ele fica tanto tempo nesse pensamento fixo, nessa monoideia, que vai perdendo a forma. É muito doido mesmo. Isso não acontece num mês ou num ano, é durante muito tempo. Mas, por exemplo, digamos que ele odeie, né? Ele tenha ódio por determinada pessoa. Ele fica tanto tempo preso nisso, eu odeio, eu odeio, eu odeio, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos vão passando e ele fica preso nesse pensamento, nessa monoideia, a ponto de o tempo ir passando e ele perder a forma humana. Não deixou de ser humano, mas perde a forma. Aí, o que acaba acontecendo? Ele passa esse espírito, né, que perdeu a forma e que passa a ter a forma de um ovo, ele passa a ser usado por outros espíritos em processos de obsessão. Porque você pensa comigo, gente. Imagina que eu pegue esse espírito e pendure ele no seu pescoço, tá certo? E aí você passa a ter alguma coisa irradiando para você o tempo todo, eu odeio, eu odeio. O que vai acontecer contigo? Imagina isso. Um espírito na forma de um ovo, e diminui de tamanho, é claro, pendurado no teu pescoço, emitindo esse eu odeio, eu odeio, eu odeio. Ou emitindo eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não valho nada, eu não sirvo para nada o tempo todo. Concorda comigo que a melhor maneira de fazer você viver no ódio o tempo todo, ou de fazer você perder completamente a autoestima e a vontade de viver, na medida que esse pensamento de eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não deveria existir, ficar irradiando para você o tempo todo? Isso é comum? Não. Graças a Deus, não. Mas isso é muito usado. Eu já contei aqui para vocês que eu participo de reunião mediúnica todas as semanas em 2 casas espíritas já há muitos anos, né? Então a gente acaba lidando com isso com uma certa frequência até, né? E isso, por mais doido que possa parecer, é uma realidade. Isso existe, sim, né? E é uma das formas de obsessão que existem. Porque, veja, espíritos
que têm um certo domínio desse tipo de coisa, acabam usando esses ovoides nos processos de obsessão, né? Infelizmente. Esse é um viés dessa história, tá? Esses espíritos, porque veja, ele não é nem que ele tenha alguma coisa especificamente contra você, não tem, gente. Ele se prendeu nessa ideia fixa, nessa monoideia, né? De uma determinada forma que ele já não consegue fazer outra coisa mais, tá? É o tempo todo. Por exemplo, são várias, vamos combinar que são várias as monoideias, são várias as ideias fixas diferentes que podem fazer com que o determinado espírito entre nesse processo de ovoidização aí, de perder a forma, de ficar, né, o tempo todo numa ideia fixa. Mas vamos pegar essas duas, que eu diria que são as mais comuns, as mais recorrentes. Ou no ódio mesmo, na raiva, na força do ódio, como diz o povo, né? Eu odeio, eu odeio, eu odeio, e é uma energia de ódio, de raiva constante. Não tem como, ou é muito difícil a gente conseguir se focar. Vai, vamos pegar uma casa. Não é nem no seu pescoço que isso é pendurado, mas é colocado dentro de uma residência. Por isso da importância do evangelho no lar, gente, tá? O evangelho no lar, a prática constante do evangelho no lar protege um lar, uma residência, transforma uma residência num lar. O que é um lar? É um lugar que pessoas habitam em segurança. É a diferença de lar para casa, para residência, né? Lar implica em um lugar de segurança. A prática do evangelho proporciona isso para os ambientes, tá? Porque você vai contrapor essa ideia fixa, por exemplo, de ódio, com as luzes do evangelho. Por isso que a gente diz que o evangelho é luz, né? Que o evangelho é fonte de conhecimento, que o evangelho é irradiação de energia boa, porque é mesmo, né? Ao longo dos anos, de novo, não são dias, não são semanas, não são meses. Ao longo dos anos, essa energia do evangelho começa a fazer parte de todo o ambiente da sua casa. E é essa energia boa, essa luz, que acaba proporcionando proteção no ambiente e contrapõe, né? Digamos que alguém vá lá e coloque um ovoide, coloque um espírito desse tipo na sua casa. Ao invés de aqueles que moram naquela casa, aqueles que habitam aquele lar, serem influenciados por esse ovoide, o que vai acontecer é que a energia do evangelho vai influenciar positivamente aquele espírito que, infelizmente, perdeu a sua forma, né? Ele não deixa de ser um espírito criado por Deus, humano, para ser melhor. Ele, por algum tempo, né, perdeu a forma em função dessa ideia. Nesse caso, o efeito vai ser o contrário. O evangelho é que vai levar luz para ele. O evangelho é que vai levar uma energia boa. Então, para Viu, vocês Edson? Eu entenderem. lembrei de uma Oi? história. Eu lembrei de uma história aí do Chico, quando você fala do Evangelho no Lar, que Uhum. um casal foi até Uberaba e aí chegou lá no Chico e falou: Chico, a nossa casa nunca está bem, nunca as coisas estão bem, a nossa vida também. E reclamaram, tal. E o Chico recomendou: ó, faça algum, ele não sei se foi 6 meses, faça alguns meses de evangelho no lar e depois vocês retornam aqui para a gente conversar. Aí, passado o tempo, eles fizeram o evangelho, mas voltaram lá para reclamar com o Chico. Poxa, Chico, você pediu para a gente fazer evangelho e até piorou, porque entraram dentro da nossa casa, ladrões entraram dentro de casa e levaram o nosso bem mais precioso,
Aí ele perguntou, mas que bem precioso é esse? Ele falou assim, eles falaram assim, um medalhão que vinha de ancestrais nossos, que é muito valioso, era uma coisa de carinho nosso. Depois aí o Chico vira e fala, pois é, o evangelho serviu para isso, porque tinha de tanta cobiça em cima dessa joia, tinham vários e vários espíritos dentro da sua casa ligados a esse medalhão. Então, por ele ter saído, né, do lar deles através dessas orações que foram feitas do Evangelho, com certeza o ambiente da casa deles ficou melhor. Então, eu lembrei dessa história aí. E olha a coisa da ideia fixa, né? Eles, por muito materiais, por dar muito valor ao que é material, eles não perceberam a mudança que aconteceu lá no ambiente do lar em termos de energia boa, né? Porque veja, qual que é a moral da história? Junto daquele medalhão, você tinha vários espíritos ainda muito materializados, dando muito valor às coisas, presos àquela joia, né? E, e era essa energia desses espíritos que ali estavam presos ao medalhão que estavam causando muito distúrbio, muita coisa ruim, muita negatividade no ar. A prática do evangelho e a influência dos espíritos amigos, dos espíritos protetores, é que fizeram com que aqueles ladrões viessem e levassem embora, né, o que estava causando tudo. Porque vamos combinar que o casal é que não ia dar fim naquilo que eles consideram como a coisa, né, o objeto mais valioso que eles tinham. Ou seja, providência, né, levaram embora o negócio. Só que de tão também materializados, eles não perceberam o que aconteceu de verdade, a mudança no ambiente, né? Eles só se prenderam no fato de terem sido furtados, né? De terem levado embora o raio do medalhão e com o medalhão todos os espíritos ligados a ele num estado, infelizmente, ruim, num estado triste, né? Num estado lamentável. Moral da história, gente, vamos prestar muita atenção no ambiente à nossa volta, seja no seu lar, na sua casa, seja no seu trabalho, seja em você mesmo, né? Porque essas ideias fixas, preciso ganhar dinheiro, preciso ter fulano, preciso ter a fulana, né? Eles, vamos combinar, que podem ser extremamente ruins, né? Esse tipo de ideia. Você vai entrar num processo de ovoidização? Claro que não, né? Estes espíritos, veja, o void não existe o void encarnado. O void é sempre um espírito desencarnado que, em função de ter vivido isso ou aquilo, ele entra nesse processo de monoideia, de ideia fixa, a ponto de ficar durante tanto tempo desta forma, que ele, preso nisso, que ele acaba perdendo a forma humana. Aqueles que assistiram aquela série Crepúsculo, sabe aquela que são os vampirinhos lá? Se vocês lembrarem da história, aqueles vampiros mais antigos, eles ficavam durante tanto tempo parados, eles deram esse testemunho, que eles empedravam, que eles se transformavam em pedra, de tanto tempo sem se mexer. Você, na historinha lá, né, claro, o vampiro tem essa capacidade de ficar imóvel. E ficavam séculos desse jeito, a ponto de virar pedra, né? Isso acontece, eu acho que no último episódio lá, quando são aqueles vampiros mais antigos que vêm participar. Mas vampiros à parte, voltemos aqui para a doutrina dos espíritos e para os chamados ovoides. Ovoides, então, são espíritos que ficam durante muito tempo com uma ideia fixa, imóveis, e a partir disso perdem, inclusive, a forma física e são usados
né, são colocados nos lares, são colocados junto de pessoas, provocando, em função dessa ideia fixa, seja de raiva, eu odeio, eu odeio, eu odeio, ou de, de invalidação, né, de eu não mereço, eu não sirvo para nada, eu sou incapaz, etc., levam pessoas a depressões profundas, né? Vamos combinar que se você fica com esse tipo de pensamento o tempo todo junto de você, a probabilidade de você mergulhar numa depressão é muito grande. De novo, por isso da importância de se fazer o evangelho no lar constantemente. Beleza, gente? Aí uma outra coisa que o ovoide também acaba proporcionando ou nos traz como uma reflexão bacana é o porquê dos abortos espontâneos, né? Por que que eventualmente a mulher engravida e fica grávida durante muito pouco tempo e acaba abortando? Veja, para que esse ovoide, para que esse espírito, que, em função de uma monoideia, recupere a forma física, não tem outro jeito para fazer isso que não seja colocá-lo num útero. Para quê? Porque, veja, o que, que é a gravidez? Né? O que, que é o processo de desenvolvimento de um feto? É quando um espírito tem a oportunidade de formar um corpo humano. Não é isso? A gravidez é isso. Desde o momento em que o óvulo é fecundado, um espírito é ligado a esse óvulo fecundado, a esse zigoto, que vai dividindo lá naquele processo de divisão celular, etc., etc., ele vai formando um corpo. Não é isso? Se você pegar lá na internet e entrar, você vai ver que do momento em que o zigoto começa a se desenvolver, ele vai ao longo das semanas desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, formando um corpo até o momento do nascimento. Por quê que tantas mulheres têm esses abortos involuntários? Uma das respostas a isso é que, porque veja, gente, tudo na nossa vida, tudo no universo é perfeito, porque é criado por Deus. Então nada não é totalmente sem fundamento, tá? Para esses espíritos poder ser colocado num útero e ser ligado a um corpo em desenvolvimento é fundamental, porque é o jeito de ele conseguir recuperar agora, de recuperar a forma humana. Agora, ele está ali para prejudicar aquela mãe, aquela mulher? Não, claro que não. Ele está ali pela misericórdia divina, num processo de poder ir recuperando. E por isso, como essa monoideia ela é muito ruim, ela é muito prejudicial para qualquer um, é que ele fica durante muito pouco tempo ligado. Para quê? Para não ter perigo de prejudicar aquela mulher. Tá? Por isso é que esses abortos espontâneos acontecem. Então, você tem mulheres que sequer percebem que engravidaram. Ficam durante pouquíssimo tempo, algumas semanas só, né? A partir do momento da concepção. Mas, para este espírito, essas semanas ligadas a um corpo, num corpo em desenvolvimento, são fundamentais. E aí, isso dá uma ideia da bondade divina mesmo, sabe? De mulheres que proporcionam a esses espíritos a oportunidade de recuperar um corpo. Mas, para variar, o tempo urge e a gente já está aí no horário da nossa prece. Então, vamos fazer a nossa prece, Nando, antes da gente poder continuar aí com essas reflexões
acerca do ovoide? Vamos sim, a gente vai então para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente sempre orienta, ou recomenda, ou sugere colocar aquele recipiente com água do seu lado aí para os benfeitores poder trazer, né, aquela energia boa. Então a gente vai aí para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos, aproveitando para fazer também neste lar interior de cada um de nós, nas nossas mentes, nosso campo mental, nosso campo emocional, muitas vezes situações que estão ali presas. Presas por quê? Porque pensamos, porque as ideias fixaram pela fixação delas próprias, de pensar numa única ideia, que nós possamos aproveitar esses momentos para que os benfeitores espirituais encontrem em nós, ou a nossa volta, no nosso lar, ou entre aqueles nossos entes queridos e pessoas ligadas a nós, que estão precisando de ajuda, de socorro, de amparo e de luz. Que nós possamos vibrar para esses irmãos muita luz, muita paz, muito amor. Por isso pedimos-te, Senhor, ó Mestre querido, que possas nos auxiliar, que possas nos intuir, que possas, Jesus, nos fortalecer, nos encorajar, para sairmos daquelas situações que muitas vezes nos colocam num campo de acomodação, onde nos fixamos, onde nós ficamos em inércia e não prosseguimos. Voltar atrás a gente não volta, mas precisamos seguir em frente. Por isso te pedimos, Jesus, que nos ampare, que possa nos fortalecer, que nos impulsione a seguir o caminho que está à frente, que está no agora, que está no presente, para chegarmos lá no futuro, no amanhã, Senhor Jesus, com as tuas bênçãos. Bênçãos essas, Senhor, que pedimos que estendas a todos os lugares, a todos os lares, entre os nossos familiares e entes queridos, as pessoas ligadas a nós, né, em sociedade, a todos os seres que vivem neste planeta, dos campos mineral, vegetal, animal, pré-hominal e hominal deste planeta, Senhor Jesus. Que a sua luz esteja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você também fazer parte aqui do Clube Amigos da Boa Nova, que ajuda na manutenção da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, da Universidade do Espírito e tantos outros meios de comunicação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? Temos os telefones gratuitos aqui para o Brasil, que é o 0800 12 018 38. Agora, você quer fazer uma ligação que é pelo fixo também, você pode ligar, que é o 11 2458 3214. Ah, mas eu não uso mais telefone fixo. Tem também o smartphone aí, que você pode usar o seu. Tem um número, 11 97261 0272. Você pode procurar saber como que você pode ajudar, né? E você pode ajudar pelo Pix. Então, vou falar o número do Pix, que é o mesmo do WhatsApp. O 11 97261 0272. Muito bem, Edson. Então, vamos prosseguir aí com esse tema, né? Monoideia, ideias que ficam orbitando insistentemente em nossa volta, mas por quê? Porque nós produzimos isso, né? Muitas vezes nós aqui produzimos e atraímos, né? Outras ideias que acabam se fixando também. Por isso da importância de a gente tomar muito cuidado com a qualidade, com o teor dos nossos próprios pensamentos, né, Nando? Mas aí, gente, antes de voltar ao tema, deixa eu dar uma reforçada aqui, porque antes de a gente começar o programa, eu estava providenciando aqui o meu Pix com minha ajuda, né? Todos os meses
eu também faço a contribuição aí para o Clube Amigos da Boa Nova. E, ó, antes eu fazia isso com boleto, tá? Mas qual que é o problema do boleto? A Fundação André Luiz, ela paga, né, para os bancos fazerem a intermediação quando você faz a sua contribuição por boleto. E, apesar de ser pouco, vamos considerar que a nossa contribuição também não é nada do outro mundo, né? Esses reais aí que eles acabam sendo obrigados a pagar para os bancos acabam fazendo uma diferença quando você multiplica isso por um número grande de ouvintes, de contribuintes, né, para o Clube Amigos da Boa Nova. Então, sugestão, eu mudei e eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Por que que eu fiz? Eu coloquei no WhatsApp do meu celular, eu baixei lá o Clube Amigos da Boa Nova, que é esse número aí que o Nando já falou, né? O 11 972610272. E aí, através desse número mesmo, eu faço o Pix, e aí, depois que você faz o Pix, você abre lá o comprovante e manda por WhatsApp mesmo. Então, é muito prático. E aí, eu mando para eles confirmam, né, o recebimento, sempre com uma mensagenzinha de gratidão. É bem legal, gente. É uma maneira de a gente ajudar de uma forma super fácil, porque vamos combinar, né? Você pega o celular, faz o Pix, manda o comprovante e já resolve tudo na hora. Então, coloquem no, no celular, né, essa coisa do WhatsApp da Rádio Boa Nova, façam o Pix por este número e vai dando tudo certo. Tá certo? Né? É uma ótima maneira, é muito prático e a gente ajuda e eles não pagam taxa e facilita a vida de todo mundo nesse negócio. Beleza? Pode Vamos fazer voltar aqui até então? durante o programa, né, Edson? Aí durante o programa, tá ouvindo, tá assistindo, já faz o Pix ali na hora, né? Porque, gente, queira ou não queira, hoje em dia, eu diria, a Rádio Boa Nova, ela continua sendo, né, na verdade, um dos maiores meios de divulgação da doutrina espírita, né? Agora, vocês sabem, está indo para FM. FM, isso, e vai alcançar mais gente ainda. Então, essas nossas contribuições ajudam, né? É, ajudam demais no desenvolver da rádio e no desenvolver da divulgação da doutrina, que vamos combinar, é uma coisa bem legal, né? Levar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para a maior quantidade de pessoas possível, na medida que, como ajudou cada um de nós, também tem essa possibilidade de ajudar muita gente aí. Certo? Certo. Aí vamos continuar com esse tema aqui, monoideia, né? Ideia fixa. Às vezes essas ideias, muitas vezes podem ser até plantadas em nossa mente. E por quê? Não, então eu estou vulnerável. Estará vulnerável se a gente abrir o nosso campo para isso. Basta a gente olhar para as redes sociais o quanto estão plantando lá, como a inteligência artificial está plantando toda hora lá nas redes sociais. Então, a gente também, uma ideia pode ser plantada quando a gente dá essa abertura para isso acontecer. E aí ela passa a tomar conta dos nossos pensamentos e ficar orbitando, né, nesse campo mental nosso, né, Edson? Com certeza, Nando. Por isso, de novo. E aí, gente, tranquilo, tá? Muito cuidado com. Nossa, mas então quer dizer que se eu entrei em depressão é porque penduraram o ovoide no meu pescoço? Então se lá em casa a gente só briga o tempo todo, é porque botaram um ovoide lá dentro? Meu, uma coisa, outra coisa, muita calma nessa hora. Muitas vezes, como diz Emmanuel o tempo todo, a gente não precisa de ninguém fazendo nada. Muitas vezes a gente mesmo dá conta de fazer as porcarias, né? Para a gente e para aqueles que estão junto de nós. Por isso
que a doutrina dos espíritos, por isso que o Evangelho de Jesus, por isso que a psicologia, inclusive, diz o tempo todo: olhe para você, preste atenção em si mesmo. Autoconhecimento é a chave para a saúde mental, né? Então, independente, sabe, ao invés de ficar querendo descobrir motivos para as coisas estarem acontecendo, vamos olhar para nós mesmos. São obsessões complexas essas que envolvem o uso de ovoide, né? E a melhor maneira de você se resguardar da possibilidade disso vir a acontecer é a prática do evangelho no lar, para proporcionar segurança para o lugar onde você mora, tá certo? Para proporcionar harmonia, equilíbrio, paz, luz para o lugar em que você mora e, por conseguinte, para os seus familiares, tá certo? E, inclusive, se eventualmente isso acontecer, a melhor maneira de você ajudar estes espíritos que perderam a forma humana é através da luz e das boas energias que o Evangelho proporciona. Se você estiver olhando para você o tempo todo, prestando atenção em si mesmo, se você estiver o tempo todo procurando ter bons pensamentos, boas atitudes e se transformar numa pessoa melhor, independente de quem você seja, independente dos desafios que você esteja vivenciando, independente do lugar onde você esteja, você pode estar dentro de uma penitenciária. Se você se colocar, né, na condição daquele que busca o tempo todo ser melhor, né, assumindo a responsabilidade pelo que você fez e buscando reparação, buscando fazer o bem, buscando ser melhor, não há ovoide, não há como pendurar coisa nenhuma em você, tá certo? Veja, porque isso funciona por afinidade. Se você não tiver o mesmo tipo de pensamento, não tem como manter em você, tá? Então, a melhor maneira de a gente se resguardar de tudo, inclusive dos ovoides, mas de tudo o que não é bom, de tudo o que não é útil, de tudo o que não é saudável, de tudo o que leva para a doença, de tudo o que leva para o que é negativo, é manter um padrão de pensamentos bom. Por isso que Jesus, lá no Evangelho, pede para a gente vigiar e orar sem cessar. Vigiar e orar pelo outro? Não, não é vigiar o outro, é vigiar nós mesmos. É ficar o tempo todo prestando muita atenção na qualidade dos nossos pensamentos. O que você está pensando? O que você está pensando? O que você nutre o tempo todo? Se forem coisas boas, não tem como pendurar coisa nenhuma que seja ruim em você, porque não vai ficar, sabe? Vai para o chão. É aquela história. Pensa comigo. Dá para a gente pegar, vamos pensar nessa ideia do ovoide, tá? Vamos pegar aquele cara, eu odeio, eu odeio, eu odeio. Pensa tentar pendurar isso no pescoço de Irmã Dulce, que é o tempo todo pensando e fazendo o bem. Pensa tentar pendurar isso no pescoço de Chico Xavier, que é o tempo todo pensando e fazendo o bem. Ah, mas eu não sou Irmã Dulce. Ah, mas eu estou muito longe de Chico Xavier. Eu também, meu querido. Opa, eu concordo plenamente com você. Mas não é porque nós ainda estamos muito longe deles que, se o nosso padrão de pensamento for bom, né? Se a gente tiver já determinado, e isso sim, eu diria que vale muito a pena cada um fazer essa reflexão. Tem uma passagem no Livro dos Espíritos que fala sobre o bom espírita, né? O verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita,
não é aquele que já alcançou essa condição de ser realmente bom. Até porque bom de verdade só Jesus. E olhe lá, né? Espírito encarnado que já passou por este planeta aqui, só Jesus. Todos os demais estão buscando. Agora, reconhece-se o bom espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que está buscando o tempo todo, né? Ainda não alcançamos, mas estamos buscando o quê? Sermos melhores. Por isso desse mantra, né? O que seria um pensamento fixo, bom? Estou buscando ser melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se você quiser ter um pensamento fixo, uma monoideia, essa eu sugiro que é uma ótima. Serei melhor, buscarei ser melhor, farei o necessário para ser melhor. Hoje faço mais do que eu fazia ontem, amanhã farei mais do que eu faço hoje. Mas, além de pensar, fazer. E, de novo, não precisa botar a mão no bolso, né? Se você aí, que está me ouvindo agora, que está nos ouvindo agora, está dirigindo e viu alguém na rua, e viu um morador na rua, e viu alguém pedindo na rua, peça a Deus por essa pessoa, para que o dia dela hoje seja mais produtivo, né? Para que ela consiga se desenvolver, para que ela consiga alguma coisa, tá? Você não precisa sequer comprar nada dela no farol. Você não precisa sequer dar ela no farol, mas eleve o teu pensamento a Deus. Peça para que os amigos da espiritualidade maior acompanhem essa pessoa, ajudem essa pessoa, para que ela tenha pensamentos bons, para que ela tenha pensamentos positivos. Ninguém de bala no farol, porque é o que mais gosta de fazer no mundo. Se está fazendo isso, é porque precisa. Ninguém vende pano de chão no farol, porque é o trabalho que pediu a Deus. É porque precisa. Então, que ela tenha vontade firme, que ela tenha determinação, para que ela seja o melhor vendedor de pano do mundo, tá certo? E se dedique a isso e possa levar para casa grana para comprar um alimento, para comprar as coisas que precisa, para dar bem-estar, para poder proporcionar bem-estar para a família. Quando você faz esse pedido a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, você já está fazendo uma coisa boa, né? É esse um hábito a ser desenvolvido. Beleza, gente? Espero que tenha essa nossa conversa, esse nosso papo, tenha trazido algum esclarecimento a respeito do que é essa tal monoideia, do que é esse pensamento repetitivo, né? Que leva, infelizmente, alguns dos nossos irmãos, alguns dos espíritos criados por Deus, a perder a forma física. Mas nada definitivo, tá? Todos nós fomos criados por Deus para alcançarmos a condição de Jesus. Inclusive estes espíritos, que, com o tratamento adequado, vão alcançar um dia, sim, a condição de Jesus, como todos nós. Beijo no coração. Muito obrigado mais uma vez, Nando, pela oportunidade. Até a próxima, gente. A gente que agradece o Edson, a disponibilidade, a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.